constância é maior que motivação. Eu falo isso todo dia no meu Instagram. Falo, cara, pega um projeto e executa. Outra coisa que eu falo muito, assim, executa as coisas. Você sabe, tem muita gente que fala. Olha, eu acho que pagar imposto é obrigação, né? Pagar seus funcionários, tá tudo bem. Tirar seu lucro, muita obrigação também. A gente não é ONG. Mas se o empresário quer devolver para a sociedade, devolve na educação. Não tem tanto interno como externo. O pessoal é esperto. Só tem algumas coisas de soft skill que eu acho que, cara, vão atrapalhar. Porque às vezes você pega um talento que o cara... O comportamento dele tá errado. Mas o cara é bom. Só que como é que você arruma o comportamento? Preditiva, aquela que evita. Manutenção preventiva, aquela que previne. E aquela manutenção corretiva que corrige, isso o ser humano domina bem. Mas agora, com a IA, a gente vai poder... aquela manutenção que tem previsibilidade. Não sei se tem um nome técnico isso, mas já começa... Se antecipa. A melhor forma de tratar uma doença é descobrir o quanto antes. Então isso que você tá falando de ter... Pô, a IA vai ajudar demais isso, não só na saúde, em tudo. Pô, analisar antes o negócio. A substância... Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro e aqui eu trago convidados para somar na sua vida em todas as frentes que importam. E a gente está falando de finanças, parte espiritual, enfim, como viver plenamente, né? Hoje eu trouxe um convidado super especial, Rafael Batista. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente vai falar muito sobre negócio, sobre vida. Eu vi que você tem uma experiência incrível, a gente estava conversando um pouquinho. Fala um pouquinho pro pessoal, pra audiência, o que você faz. Seja muito bem-vindo e mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite. Bom, obrigado pelo convite, Stefano. Você já até brincou que eu vou falar Stefano, né? Pode falar, eu gosto do carioca falando meu nome. Como um bom carioca que trabalha em São Paulo. Também trabalho no Rio, né? Mas me apresentando, meu nome é Rafael Batista, sou engenheiro eletricista de formação, sou empresário, tenho uma holding na área de tecnologia. A gente foca em setores como energia, saúde, segurança e educação. Mas acho que hoje a gente vai falar de tudo aqui, um pouquinho de filosofia, falou aí de espiritualidade, aí a gente fala do que você quiser. Estamos aqui para bater um papo e... É uma vida, né, cara? E agregar. Você vê essa divisão? Porque hoje em dia tem muito essa questão de dividir, né? CPF de CNPJ. Na prática funciona isso? Você vê? Cara, isso é uma boa pergunta. Eu acho que tem momentos que eu fico feliz de dividir, tem momentos que eu acho que é uma coisa só. Eu acho que eu já vivi momentos que eu era uma coisa só. Tá. Eu acho que hoje eu estou bem separado. Porque como comecei a ter mais de um CNPJ, eu não podia ter vários Rafaéis, né? Entendi. Mas eu acho que quem começa a empreender e abre uma empresa, né? Você se chama João e vai abrir uma empresa e fabricar copo. Naturalmente, você vai viver aquilo ali na sua essência. Sim. E talvez você mude até um pouco da sua forma, às vezes, de agir e falar, pensando muito na empresa e se interferindo na sua pessoa e a sua pessoa interferindo na empresa. Isso acontece. Aí vira o João do Aí copo. A cultura vira a sua pessoal dentro da empresa e você fala de copo o dia inteiro. Isso existe. É o João do copo. É isso aí. Mas quando você está empreendendo em outros negócios, é natural, né? O Brasil, ele é um país de muito empreendedor, ele é um país que fomenta o empreendedorismo. Eu acho até por uma questão até de que tem muita oportunidade, né? Um país que tem muitas carências, gera oportunidade. Então, é natural que o empreendedor que monta o primeiro negócio e o negócio vai bem, conheço muitos que ficam no mesmo negócio e também escala de uma forma que vira o maior fabricante de copo do Brasil. Sim. Mas tem empresários que gostam de se arriscar, de investir em outros negócios, né? Você pega ali uma base, no meu caso é a tecnologia, acredito que no seu também. A mesma coisa. A gente pega e aplica em outros setores. Aí eu acho que aí nessa hora a pessoa Rafael ou a pessoa Stefano já não é igual ao CNPJ, até porque você está com vários, né? E aí você tem que... Aí você começa a ter necessidade de se blindar como pessoa também, para você não deixar de ser o Rafael, né? Exatamente. No final de semana, quando tá em casa, etc. Até uma questão de saúde mental, né? Você pensa assim, a gente faz um monte de coisa, né? Como é que você faz um monte de coisa e não fica muito doido? É verdade. Você não perde, sabe, você não perde a mão das coisas ali que você está fazendo. Então, esse tempo de qualidade, tanto para as empresas como ali para nossa pessoa física, digamos, vai ser bom, porque uma coisa vai ficar sempre melhor, sempre vai andar junto. Né? Exato. Eu gosto muito de esporte, por exemplo. Faço muito esporte, gosto muito. É meio que necessário para minha mente. Senão, como é que eu vou estar lá, bater meta, empolgar o time, né? Como é que você faz se você não está bem fisicamente, mentalmente? Sem dúvida.
sem dúvida. Eu tô em São Paulo aqui essa semana, né? A minha rotina, como eu falei, eu tenho negócio no Rio, em São Paulo. Então, uma semana no Rio, uma em São Paulo, né? A dinâmica, A esposa e filho moram no Rio, né? Minha esposa tem uma empresa no Rio de Janeiro, super, já até falei pra você. Bacana, não, fala, bacana, o projeto super bacana. Super sólida, já desde 2017. A Carol, ela é contadora e economista, então ela tem uma empresa de consultoria contábil e financeira. E faz o chama BPO Epita, também, né? Faz BPO, Isso eu achei um puta etc. diferencial na hora que você falou, que junta tanto a contabilidade como o BPO. Exato, tem muito profissional fazendo BPO, tem muito profissional fazendo só contabilidade, ela consegue fazer os dois. Um beijo pra minha esposa, maravilhosa. Então ela e meu filho... E já fica o convite. Aí, ó. Quero entrevistar, saber, porque é um negócio diferente. Geralmente Sem eu vejo dúvida, muita gente fazendo BPO e contabilidade. Não, os dois juntos é mais difícil de ver. Sem dúvida, ela virá com o Você maior pega prazer. toda a ponta ali, né? Ela tem alguns clientes em São Paulo, o maior forte dela hoje é no Rio, mas ela tem alguns clientes em São Paulo, então ela, com uma certa frequência, ela tá aqui. Mas aí, como eu tava falando, eu fui com o Rio, São Paulo, né? Rio, São Paulo, e a esposa e o filho moram lá, né? Então, hoje... Já até esqueci o que eu tava falando em podcast assim, né? Tem problema, tem problema. Falar. Então, contando um pouquinho da sua trajetória, que você tá Rio, São Paulo, gerindo os negócios aqui, gerindo os negócios lá. Exato, e aí você fica em 2 estados diferentes, você fica com empresas diferentes. E aí o que eu sempre digo, a base da filosofia, né? Eu estudo filosofia, gosto muito, eu trago isso para a vida, é você conhecer a você mesmo. Se você não conhece você no seu interior, hoje eu me dedico muito a ler muito para entender quem é o Rafael. É a sua primeira pergunta da pessoa física e jurídica. Exatamente. Porque senão, cara, o Rafael é muita gente. O Rafael é marido, o Rafael é pai, o Rafael é empresário. Você tem várias versões do Rafael. O Rafael né? tá em São Paulo, o Rafael tá no Rio, então assim... Tá gravando podcast. Exato, então a gente tem que tomar esse cuidado. E aí você falando de esporte, eu lembrei que eu ia falar. Hoje, para estar aqui, chegar energizado, eu também já fiz antes de pegar um voo para São Paulo, eu já fiz minha atividade lá. Hoje foi de 5 às 6, bem cedinho. É bom, é bom. Mas zero... Eu vi até acho que foi... Alguém me encaminhou, assim, um corte ou uma matéria de... Não foi livro nem nada, falando assim... malhei 90% dos dias do ano... Tá. Peguei o shape? Não, que é o meu caso. Não peguei shape nenhum. Mas não perdi dia de trabalho, não fiquei doente, me sinto bem, me sinto disposto, estou sempre com a energia lá em cima. Então, acho que a dica para quem quer empreender é cuidar do corpo, cuidar através de esporte é importante. Eu falo para os meus amigos assim, eu nunca saí pior do que eu entrei no treino. Às Exato, vezes você vai, pô... você vai, mas nunca sai pior. Você sempre sai melhor. Fala, nossa, foi bom, né? Deu pra bom. Aí é meio doído, às vezes, né? Às vezes dói, pô. Pô, a gente tem que ser sincero. Não é todo dia que você acorda, pô, 5 da manhã, quero ir lá puxar ferro. Pô, não é todo dia. Entende? Não, mas você viu teve eu gosto de citar cortes e tal, porque eu vi, um monte de gente viu, né? Tem um cara que entrevista, falando aí do Benchimol, que é um sucesso, né? O cara criou a XP. Gosto. No dia 2, ele tava caminhando ali em frente à XP. Esse aí viralizou, eu vi. Viralizou, eu falei com o cara, uma coisa muito óbvia, mas que as pessoas se esquecem, né? Esse corte viralizou muito, eu vi esse corte também. Ele simplesmente fala que criança faz o que quer, né? Adulto faz o que tem que ser feito. Exatamente. Então, ir pra academia vira uma... Academia, ou esporte, eu jogo tênis e tal, gosto. É obrigação pra você estar performando bem. Já metrificou quanto você queima de caloria no tênis? Porque dizem que queima muito, cara. Eu não tenho smartwatch. Não tem? Você também não tenho. Eu não gosto de smartwatch. Eu acho que relógio é relógio, entendeu? E aí, minha esposa usa, né? E ela gosta. Mas você sabe que eu sou engenheiro, eu sou muito chato com dados. Eu perguntei por conta disso também. Mas eu não gosto muito dos dados para minha vida pessoal. Assim, eu gosto de fazer exame regularmente para saber a taxa de cada coisa e tal. Mas se eu ficar me monitorando 24 horas, aí eu acho que eu entro em transe também. Meio paranoico, né? Tem uns brothers, uns amigos que usam aquele anel hoje, né? Que traz informação. Acho muito legal, mas eu nunca tive coragem de... Metrificou. É que dizem que a última vez que eu li, o tênis é uma das atividades que mais queima. Dizem que é 600, 700 calorias, né? Bastante. Isso é bastante. Você queima bastante ali, jogando uma partidinha boa. E aqui eu lembro também que, assim, obviamente, profissional vai queimar mais, né? Claro, mas, pô, mesmo assim é um puto esporte. É uma horinha de aula de jogo, né? Você sai morrendo, né? E dizem que, como o ser humano, o tênis também ele é muito bom porque jogo de raquete e prancha, né? Você desenvolve áreas do cérebro que você não desenvolve normalmente, né? Sim. Porque você vai bater na bola, o seu corpo sabe, né? O seu cérebro sabe que você tem lá X centímetros de braço. É muita técnica, você tem um braço estendido ali, né? Para você calcular certinho a distância para ele bater na bola.
seu cérebro tá usando uma área ali que ele não O costuma pessoal usar. acha que é fácil, mas não é não. Tênis acho que é um Não dos é. esportes mais difíceis que tem Dizem pra que você. esporte de raquete desenvolve bastante. Sim, porque são muitas coisas que você tem que equilibrar ali, pô, a potência, a força da bola pro negócio ir certinho. Eu, por exemplo, nunca joguei tênis. Já dei umas Olha, pauladas assim, mas nunca joguei assim. Nunca Sugiro, joguei. é bem gostoso. Faço outras coisas. Faço musculação, gosto de dança. Legal, Dança legal. gosto muito, Dança também é queima muito pra bom. cacete também, gosto muito. Enfim, esporte faz bem, né? Tudo. Com Voltando certeza. um pouquinho, Volta a gente, lá. a gente começou falando já um Que a gente pouco já dos... foi pra longe, Já né? foi pra longe, né? Um Uhum. pouquinho dos negócios. Queria entender um pouquinho do começo, assim, do Rafael. Como é que você... Pô, antes de começar a gravar, descobri que você tem um negócio de festa. Como é que começou? Esse tá começando agora, O cara- exato. O cara é último, multifacetado. Eu Exato, gosto de gente assim, exato. porque eu também sou assim. Eu gosto de fazer um monte de coisa. E a base é tecnologia, comunicação, marketing. E aquilo, quando você pega os negócios do Brasil, quais negócios não precisam de tecnologia e marketing? Sim, sem dúvida. Todo mundo precisa disso. Sem Você vai ter que adequar ali para a solução, para o momento, mas precisa. Mas quero voltar lá. Como é que você começou? De onde veio essa veia, esse negócio de empreender assim, que eu acho incrível e poucas vezes eu vejo. Geralmente o pessoal é mais, pô, faço isso, né? Mas não é um negócio muito multifacetado. Eu acho que eu sempre fui um cara meio inquieto. O meu pai, ele é um cara muito importante na minha trajetória. Legal. Ele até mandou. Meu pai, hoje em dia é muito legal, né? As pessoas estão se comunicando por cortes, né? Quando você quer falar alguma coisa, você manda um corte do assunto. Aí ele mandou um hoje de manhã, tá vendo? Primeiro, meu pai, ele é muito carinhoso, assim, sempre ele sabe que eu vou pegar um avião, ele, bom dia, bom voo, né? Já chegou e tal, ele sempre preocupado. Sempre presente. Sempre presente, é mesmo digitalmente, né? Que hoje não dá pra estar fisicamente. Mas ele tá sempre lá em casa visitando meu filho. Ele vai visitar meu filho, não é a mim não, né? Mas acaba me visitando. Tá lá, né? Visitando. Que você tá lá. E aí ele foi um cara que sempre fomentou muito a gente estudar e montar negócio. Então eu sempre ouvi meu pai falar isso. Da base. E olha já, que né? meu pai, ele vem de uma vida muito difícil, um cara que na vida começou de uma família muito simples, foi trocador de ônibus, taxista, enquanto fazia curso técnico e tal, até se colocar muito bem como técnico em eletrônica. Acho que por isso que eu sou elétrico. No final, cara, acho que a presença de um pai ou de uma mãe, né, que é a primeira liderança que a gente tem ali. Então Criação é tudo. Né? eu sou muito sortudo. Acho que eu valorizo muito isso. Eu sempre falo também para minha esposa. Acho que eu tive pai e mãe muito presente. Eu não nasci com nenhuma deficiência física. Não que isso seja impeditivo. Tem muita gente que tem deficiência e cresce demais. Mas, assim, eu me vejo numa situação muito privilegiada para não entregar muito. Eu sempre me cobro isso. Falei, cara, eu tenho que entregar muito. Então, isso foi uma cobrança do meu pai. Então, assim, eu acho que nascemos bem, né? Sim. 2 braços, 2 pernas. Assim, acho que eu... Por que não entregar muito? Por que não entregar muito? Acho muito que bom esse é o meu maior desafio, assim. Eu quero sempre entregar muito. E aí, meu pai tem uma característica, um cara que também sempre foi muito filósofo, porque eu sempre vi ele lendo... Que interessante. Mas a vida não deixou ele... Diz ele que queria ser médico, né? Então, quando eu era mais velho, ele comentou isso, os adolescentes. Mas ele falou, eu fui fazer o que dava para fazer. Aí ele fez um curso técnico de eletrônica, se aprimorou e, de fato, virou um destaque na área dele. Mas não pôde fazer engenharia, né? Começou, mas não pôde terminar. E aí, com 2001, cara, com meu pai de 54, faz a conta. 2001, ele tinha quase 50 anos, né? Quase 50. 2 filhos e tal, eu já com 15 anos, 14 anos, minha irmã com 21 anos, que ela é 7 anos mais velha, ele abriu um negócio. Então, assim, isso é muito desafiador. Nossa. Eu acho também que o fato de eu ter negócio facilita muito, que eu abri meu negócio morando com os pais. Isso facilita demais. É um facilitador, Eu admiro muito alguém que já está numa fase ali de esposa, filhos na escola e tal, abandonar tudo e montar um negócio, né? É diferente, né? A tomada de decisão é diferente. Eu acho muito o risco raçudo, é diferente. Muito. Então, eu tive essas vantagens, né? Então, assim, o fato de eu ter tido ele muito presente, o fato de eu ter nascido pronto para a guerra, né? Pronto para, graças a Deus, sem nada que me trouxesse até dificuldade de desempenhar. Então, cara, eu sempre me cobrei muito. Veio... O Despertor, ele sempre fomentou venda. Engraçado que eu repito isso com meu filho. E ontem, exatamente, meu filho vendeu limonada e bolo na praça. Sempre que o Matheus, ele tem 5 anos, ele quer dinheiro, eu boto pra vender alguma coisa. Tá certo, ensina que ele ia fazer dinheiro, né? Quem ganha é criança. E não é sobre o dinheiro que ele vai ganhar. Se ele quer um brinquedo de R$300, que ele ganhou 100 vendendo.
eu finjo que ele ganhou os 300 e vou lá e complemento, ele ganha o brinquedo dele. É só para ele sentir que dinheiro vem Que o com negócio não esforço. vem fácil, né? Vem com Mas tá, esforço. pô, super certo. Ainda mais você que, pô, poderia simplesmente dar o brinquedo ali, mas você Exato. vai ensinar o quê pra criança? Exato. Então ele é fomentado a isso. E aí meu pai mandou hoje, aí eu não esqueci a conexão, ele mandou lá dizendo que Steve Jobs, acho que é o Trump falando. Da idade, da né? idade, eu é. lembro também. Esse eu vi hoje. Esse também. Geralmente ele manda coisa repetida. Todos os O cortes nome que do você meu viu, pai eu vejo, mano. O nome do meu pai é Divino. Seu Divino, quando você me manda corte e eu não vejo, é que eu já vi. Já Ele vi. chega um pouco atrasado. Minha mãe foi a mesma Mas coisa. ele mandou esse, eu não tinha visto. Aí o Steve Jobs com 21 anos e tal, só que ele falou, poxa, fico muito feliz também de ter começado muito cedo. Mas eu comecei muito cedo porque ele fomentou isso muito cedo. Então, Veio dele, né? voltando lá atrás, ele sempre falou que a educação era o que transforma, que ele mesmo ele investindo muito em educação, né? Mas aparentemente pouco para a sociedade, ele se formou técnico, né? Um dos, talvez ali, dos irmãos, nenhum ele se formou em nível técnico, começou uma faculdade, então ele chegou longe, ele foi né? um puto exemplo. Exato. E aí Né? ele A criança, mudou ela vê o exemplo, ela não vê o que o pai fala. Exato. A criança ele vê mudou sempre de o exemplo. patamar. Então, Sim. ele sempre falava que o estudo ia trazer isso. Ele teve uma mobilidade social através do estudo. Através dele. Através do estudo. E ele te ensinou isso. Aí você vai lá e continua. E engraçado que meu pai sempre foi muito chato de... ele sempre falava um negócio que o veneno entra pelo olho, pelo ouvido e pela boca. Tá. Então, muito cuidado com o que você come, com o que você ouve, com o que você vê. Então, ele sempre batia muito nessa tecla. Então, ele evitava... Muito cuidado com o que você come, ouve e vê. Essa é boa. O veneno entra por aí, né? Então, assim, se você está assistindo, às vezes, muito vídeo de gente morrendo e tal, tragédia e tal, você fica down com isso. Você fica para baixo. Você tá ouvindo uma música que fomenta ali violência, ou às vezes uma pornografia e tal, você vai ficar nessa linha aí. E alimentação, né? Então ele sempre foi muito nisso. Então, cara, o primeiro desafio que ele me deu foi, agora falando de negócio, ele botava para vender umas coisas que ele trabalhava numa... Depois de um tempo, ele arrumou um emprego numa multinacional, que ele ficou muitos anos, que ele fazia manutenção de máquinas industriais. Então, assim, vamos voltar pro copo aqui, para manter o mesmo exemplo, né? Uma empresa que fabrica já puxou copo, a referência, vai. Só que copo de plástico, né? Que ele era especializado em plástico e metal. Então, é uma maquininha que fabrica copo. Tá bom. A fábrica internacional, né? Uma fábrica italiana na época, vendia a máquina e ele era o técnico que instalava, dava manutenção. Ele era o técnico. Igual você comprar uma máquina de lavar, você vai ter um profissional lá para fazer a manutenção e regularmente a manutenção. Ele era esse cara, num nível mais industrial, né? Então, ele ia nas indústrias e aí ele comprava alguns itens, bonecos, às vezes indústria de bonequinho de plástico e tal. Aí ele trazia para casa e falava, vende lá na escola. Ele me desafiava a vender as coisas. Que legal. E aí, diz ele que me desafiava a vender porque eu levava jeito. Eu era mais comunicativo. Tá. A minha irmã, ela sempre foi mais introvertida. Minha irmã era nota 10 na escola, eu era nota 7. Aquela que só tirava 10, eu era o que tirava 7. Você é o que fazia bagunça, eu fazia umas bagunças. Então ele falava, você, para você evoluir, para te desafiar, é venda. A sua irmã é tirar 10, né, ser a melhor aluna e tal. Então, ele soube ler bem os filhos. É uma outra coisa que ele me ensinou. Eu tenho um filho só, pretendo ter mais, mas você nunca educa igual os seus filhos, porque são pessoas diferentes. Então, ele fomentava um lado para mim. Ele leu algum livro ou foi tudo da cabeça dele? Ele lia muito, cara. Ele aprendeu? E eu não sabia muito o que ele lia, mas depois de mais velho eu fui entender. Ele lia tudo. Se você chega pro meu pai hoje e fala assim, pô, cara, eu tô lendo aqui uns livros aqui de São Tomás de Aquino e tal. Ele chega e fala assim, ele tem uma pegada mais aristotélica. O pai já leu, cara. E eu tô descobrindo isso hoje. Eu não sabia que ele já tinha lido. Tipo, ele usou para te criar, pô. Tudo ele foi usando esse conhecimento. Então, assim, ele direcionou a gente muito bem. E aí, agora, né, já fiz a homenagem, acho que honrar pai e mãe é bíblico e é importante. Incrível. Mas minha mãe sempre dando suporte na casa, né? Por mais que ela não tinha essa participação de me ajudar a empreender, mas, querendo ou não, teve ela o papel ali dela dentro de casa. Você teve ali... uma família totalmente estruturada. Exato. Isso, para mim, foi o diferencial. E aí ele fomentava vender. Depois ele me fazia vender gibi da Mônica. Eu gostava muito de ler gibi, ele comprava e eu vendia. E até, cara, que eu fiquei com isso na cabeça. Sempre fui um cara que gostei de vender as coisas. Tá. E aí eu fui... Meu primeiro negócio foi aula particular de matemática e física. Que eu já dei aula também de particular. Engenharia, já dei aula de matemática. Que é muito bom, né? Muito bom. Pô. Eu sugiro todo mundo... Eu já vendi prova, já. Olha aí, que legal. Vendi prova, fazia a prova pro cara. Já fiz tudo isso aí também. Eu caí trabalho, vendia
trabalho. Cara, tinha um colégio muito famoso no Rio de Janeiro chamado PH, Colégio PH, que ele mandava uns exercícios, chamava PH, que o pessoal tinha 10 coisinhas pra fazer, 10 questões por dia ou por semana. Eu ganhava pra fazer os PHs. Eu ia na casa do aluno pra fazer o PH pra ele, enquanto ele olhava eu fazendo. Você não Óbvio ganhava que eu ia graninha. explicando ali. Não sei se tá ele nem aí, ele quer que você faça a prova. tanto e tal, mas eu dava muita aula particular. E aí, eu inclusive, para quem tá ouvindo a gente aí, às vezes tá assim, cara, o que que eu faço? Tem que ser maior de idade, né? 18, 20 anos, eu não sei o que... Cara, vai vender. Vender. Eu fui vender matemática e física, que eu já estava entrando na faculdade de engenharia, entrei muito cedo, entrei com 17 anos, então dali eu já comecei a dar umas aulinhas particular e tal. Mas eu logo fiz 18 que entrei, mas entrei com 17, já que sabia o que eu queria, engenharia elétrica. Mas dei sorte de saber o que eu queria, né? Eu uso muito o termo sorte, que é um termo mais popular, né? Mas assim, se a gente for entrar nessa parte aí, eu não acredito eu também na não. palavra sorte, muito. não. Eu Mas acreditei um pouco. Mas eu tô usando esse termo porque, assim, eu acho que tem... Talvez você tenha tido sorte, pô, nasci numa família estruturada. É isso aí, eu acho que a sorte vem da onde você parte na corrida da vida. Sim, tem uns que partem lá atrás, outros mais na frente. Mas vamos pegar, você mesmo disse, você falou, pô, eu tive, por que não entregar muito? Porque você poderia não ter feito nada, né? Você poderia ter escolhido e ficar tranquilo, mas não foi o caso. Mas é muito também, eu acho que eu não pensei isso sozinho, eu acho que eu fui desafiado a Seu pensar pai nisso, também, né? tipo. Vai lendo. Às vezes, pessoal, a gente toma atitudes que a gente não... toma decisões que é baseado num livro que a gente leu há anos atrás e nem lembra. Nem lembro. Mas está na cabeça. Sim, fica na cabeça. Fica a nossa memória, né? Então, por isso, muito cuidado com o que come, com o que ouve. Esse eu achei muito bom. Come, ouve e lê. lê. Isso é muito bom, assim. Come, ouve e assiste, né? E assiste, né? Muito cuidado. Lê, assiste, lê vê, né? é a mesma coisa, né? Muito cuidado com as séries que você assiste, com as coisas que você assiste. Entendeu? Interessantíssimo, porque o veneno entra por qualquer lugar aí. Né? O veneno entra por esses 3 lados aí, né? E aí, aí eu fui dar aula de matemática e física. E aí... Isso com quantos anos? 18, 19? Então, meu pai tinha acabado de abrir a empresa, né? Porque meu pai abriu a empresa... Que a empresa que ele trabalhava saiu do Brasil, parou de operar no Brasil, veio os chineses, né? Com máquina aí mais começou. barata e tal. E aí pediram para ele abrir uma representação, um CNPJ, para representar a própria marca que ele trabalhava. Seja venda, seja manutenção. Mais manutenção do que venda, mas de vez em quando ele ajudava na venda. E aí ele abriu um CNPJ. No início começou a emitir nota só para a empresa que ele era representante, mas depois ele, obviamente, o contrato permitia, a própria empresa fomentou isso, gostavam muito dele, né? Olha, você representa a gente na marca X, mas tem outros, né, fabricantes. Então você pode... A máquina de lavar Brastemp, ele é representante Brastemp, mas ele podia fazer outras marcas também, manutenção, né? Legal que a empresa abriu, né? Então ele começou a ter mais... Ele sempre foi mais conservador, ali 2, 3 funcionários, 4... para ajudar ele a fazer as manutenções, nunca muito mais que isso. Mas se você parar na corrida da vida, de onde ele saiu, onde ele chegou, ele correu bastante. É importante essa análise, né? Que às vezes, ainda mais hoje com o nível de comparação que a gente tem, nossa, as pessoas acham que estão atrasadas. Eu vi uma matéria esses dias achando que culpa da rede social, o jovem, que inclusive é uma pergunta que eu quero te fazer, a questão de como é que você está lidando com a nova geração, né? A geração Z. Com certeza você deve ter essa galera na sua empresa, Sim. nas empresas, né? Como você está lidando, porque tudo que você está falando tem muito a ver com meritocracia. Muito a ver com trabalho, com estudo, que é um negócio que eu ouço da minha mãe. Você ouviu do seu pai, né? E quando a gente pega a geração de hoje em dia, não necessariamente eles estão muito afim disso, cara. Você já viu os dados da geração nem? Já é assustador. É assustador. Nem estuda, nem trabalha. Nem estuda, nem trabalha. O cara vai fazer o quê? Vai quantos por cento? Isso aí? O último dado que eu vi era em torno de 40% a 50%. E assim, aí a gente tem um outro agravante, que é a inteligência artificial. Que vai comer um monte de coisa que é repetitiva, né? Pô, antes de você chegar, eu estava conversando com o pessoal aqui sobre a questão do analista. Ué, será que vai precisar de analista com o futuro? Sendo que são coisas repetitivas, né? Então, isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Pô, ainda mais você que está criando filho, o que você vê desse cenário todo, dessa bagunça toda? Cara, depois a gente pode voltar lá, porque a sua pergunta foi por que eu empreendo em várias coisas, né? Sim. Vamos parar
Você tá conversando falando do seu pai, Não, que começou a abrir, aí ele você abriu um voltou, falou que você negócio. tá vendendo, Exato. começou a vender física e Aí tal. eu comecei a fazer a faculdade de engenharia. Vamos parar nesse ponto, daqui a pouco eu volto lá qual foi a primeira empresa. Mas porque essa pergunta foi muito boa, eu quero É que eu ia evoluir nessa perguntar agora. essa, porque você tava explicando da geração. Isso, Eu falei, isso. cara, e A aí? gente não pode perder esse parênteses. Entendeu? Cara, eu li em algum lugar, eu não sei em qual livro que foi, ou cheguei a essa conclusão e tal, que dizem que a geração dos nossos pais era um trabalho mais manual, né? Tá. Que o sucesso era definido pelo suor e pelo esforço físico. Que a nossa geração é a geração mais do cérebro. Que aí você usa o computador, você consegue fazer muita coisa que até a geração anterior tem dificuldade, né? Sim. Usar uma tecnologia e tal. Que seria a Millennium, né? E que a próxima geração que vem, que no caso meu filho, é a geração do coração, né? É onde o humano vai voltar a ser humano. Olha Porque só. tudo vai ser já realizado por máquina. Você tem máquina para fazer o braçal, isso já tem há muito Sim, tempo, desde a tem. Revolução Industrial. E agora a gente está numa outra revolução, né? A inteligência artificial, ao meu ver, vai acabar com aquela função do computador, né? Quem fica trabalhando no computador o dia inteiro. Então, o que vai sobrar pro homem vai ser o coração, né? Então, eu tento educar meu filho para ele ser um cara próximo das virtudes, longe dos vícios, um cara que ama, um cara que ama o próximo. Ser gente, tentar voltar lá atrás, eu acho que a gente vai... Interessante essa análise, né? Vai parecer que retrocedeu, né? Porque não, vai parecer que a gente não tem mais a função, mas eu acho que a gente estava na função errada. Eu acho que o ser humano está muito robotizado. Vou dar um Vai exemplo. voltar a ser humano, né? Vou dar um exemplo de um case, um projeto que a gente toca em clínica, hospitais. Uma análise que a gente fez foi assim. Se eu não me engano, o dado era mais ou menos pareto. Exemplo, a equipe de enfermagem, grande parte da equipe de enfermagem desse hospital específico, ele estava dedicando 20% do tempo para cuidar do paciente e 80% para a parte burocrática. Dado, análise de tudo aquilo que envolve um hospital. Escrever lá um relatório. Escrever relatório e tal. Com a implementação de IA, tecnologia, melhoria de processo, inverteu. Ficou 80% dedicado ao paciente e 20% à parte processual. Que é muito bom, né? Exatamente. Que é onde o enfermeiro, né, o profissional de saúde, deveria estar. Que bate exatamente com o que você acabou de falar. Vai voltar a ser o profissional de coração. Agora, o profissional que não gosta de gente, aí esse vai estar mal. Esse vai estar mal. Porque... Mas tudo é gente, Rafael. Mas tem você gente... não gosta de gente, você não gosta de nada. Mas ainda tem espaço pro cara que não gosta de gente ficar bem sucedido. Cada vez menos, mas ainda tem. Quem nunca conheceu um cara que é intragável, mas é um puta de um cara bem sucedido, né? Ou uma mulher e tal. Aí você acredita que com ele o é tempo... muito bom tecnicamente. Sim, bom tecnicamente, né? Galera, por exemplo, eu tenho o pessoal que trabalha... Meu time de TI. Tem gente que nem não gosta de falar com gente, não. O cara gosta de falar com a gente ali do trabalho, mas com o cliente... Talvez até apareça funções no futuro. Prever o futuro é impossível, né? Sim. Mas eu acho que tende aos mais bem remunerados serem os bons de coração. Quando eu digo bom de coração, não é ser santo, não, porque isso ninguém é. Não, lógico que não, mas é o lado humano mesmo. Gente, sim, é o tato de resolver humano. problemas pessoais, se ter mais empatia, né? Você se colocar no lugar do outro e tentar resolver isso. Gostei muito dessa análise. Eu acho que vai para esse lado. E o que eu tento colocar... Eu não me preocupo com o Matheus em relação ao vestibular, com a faculdade e tal. Olha que interessante. O que mudou, né? Sim. Eu fui preparado para isso. Eu tive... a sorte, né? Usando esse termo aí, se no final quiserem entender o que eu acho da sorte, mas enfim, eu tive a sorte de ter um pai que me deu uma criação um pouco diferente em relação à leitura e tal, mas ele sempre me preparou para o vestibular. Também teve esse lado. Mas se estimulou a estudar também. Se estimulou a ler e tal, talvez porque ele gostasse muito, mas ele no eu interior dele era, você tem que entrar na faculdade. Tá. Essa é a lógica dele. Tirar nota boa e tal. Talvez ele não... Ele era um cara diferenciado porque talvez ele lesse, ele gostava de ficar conversando disso comigo e isso entrava na minha cabeça. Tá. Mas a criação dele não foi diferente dos outros pais. Foi de... É a criação que ele tinha na época. Quero meu filho fazendo curso de informática, passando na faculdade, né? Falando um idioma, né? E, enfim, fazendo aquela receita do bolo. Né? Receitinha do bolo. Então, assim, é o que ele entregou. Hoje eu já não me preocupo tanto com ele fazer uma faculdade ou não. Acho que estudar, cara, é sempre bem-vindo. Não entendo mal esse negócio de, porque Steve Jobs não fez, eu também não vou fazer. Não, acho que
mas comparar... Estudar, ele vai estudar Lógico. sempre. Mas, Mas cara, talvez eu não posso agora dizer, você vai fazer engenharia, não sei nem se vai existir ainda, né? Ou que tipo Esse de negócio eu engenharia. acho perigoso. Ah, não vou estudar porque o Steve Jobs não estudou. Porra, Não, é bom tirar isso da galera, porque Steve Jobs, cara, que comparação mais sem a sentido, molecada né? que vem aí tá. Não, cara, eu sou a tá favor de ter que difícil. estudar a faculdade. E não é nem pelo conhecimento em si, é pela questão social, sabe? Pô, eu tive muitos acessos a professores excelentes que me levaram para um monte de lugar legal Sim. só porque eu conheci o professor. É. Não, tipo, coisas fora da faculdade, né? Sim. Pô, cheguei a visitar IBM, Google, um monte de Legal. lugar que a professora que dava aula, pô, quem quer ir? E se eu não tivesse na faculdade, como é que eu ia ter essa oportunidade? Mas você já era bom de comunicação. Sempre Nitidamente gostei. você é bom de comunicação. Oh, muito obrigado. Aí, muito Aí a obrigado. gente facilita um pouco. Sim. Isso que eu tô treinando meu filho, entendeu? De, tipo, pra ser amigo do professor é difícil. Sim. Porque é professor, aquela figura, né? A gente mais abaixa a cabeça, né? Pelo menos você tem 32, né? A gente 31, é 31. 31, tem 38. A gente é de geração diferente, mas próximo. A figura do professor, quando ele estava na sala, todo mundo parava de falar, Sim, né? sim. Então, você se aproximar de alguém mais velho era pro mais abusado, né? Ah, eu sempre fui fui o mais abusado. Eu sempre de fui o mais puxar abusado. um assunto Sempre. e tal. Porque eu penso assim, o professor, ele tá lá, pô, sei lá, o professor fica 1 hora com você lá dando aula. Às vezes nem isso, né? Cara, ele não consegue te passar tudo. Não. E tem uns professores, eu lembro de uma, por exemplo, a Lucy, uma professora minha de faculdade. Pô, ela fazia a criança aprender inteligência artificial. Que legal. Cara, é difícil fazer isso. Sim, Você tem que fazer toda uma gamificação, tal. Ela explicava a física de um jeito que você fala, nossa, entendi. Tem professores e professores. Professores né? e professores. E esses professores eu chegava perto para aprender mais, porque você começa a ouvir o cara fora a aula. É diferente, ele tem uma cabeça diferente. E é uma cabeça acadêmica. É diferente de uma cabeça igual a gente. Minha cabeça de rua, de empreender, é diferente de um professor. Ele vê as coisas diferentes. A gente tem um desafio muito grande. Eu tenho uma startup que a gente investe na área de biotecnologia, né? Na verdade, Legal. eu fundei essa startup junto com a minha irmã, né? Eu não invisto nela. Mas o que ela faz? Mas Gosta de tá biotecnologia. entrando investidor e tal. Legal. A gente trabalha com tecido, impressão de tecido de órgão, pulmão e fígado, para teste laboratorial, né? Isso é legal. Ao invés de você testar no rato, camundongo, né? Ou em algum outro animal, você testa o nosso tecido. Aí você pode testar a performance de uma droga, de um remédio, no tecido antes de testar no animal, né? Como é de célula-tronco humana, a resposta é até mais fidedigna, né? Na verdade, a resposta é fidedigna. Esse projeto é mais E o recente, do animal mas... não... a empresa desde 2019, tá super bem. A gente já tem um laboratório próprio, já tem projetos e tal. Fica no Rio de Janeiro, né? Bacana. Fica dentro da COP do FRJ, que é onde eu ia entrar nesse assunto. Dentro da incubadora da COP. Aí a gente tem esse desafio de conectar a academia com a prática, né? O professor empreendedor são raros. A minha irmã é uma professora empreendedora. Talvez por ter vivido nesse meio ali... Que é a que tirava 10, né? Ela teve a base também. Ela fez a carreira família. acadêmica, do mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo aquilo bem bonitinho, professora, mas já tinha o mosquitinho ali, a mordidinha do empreendedorismo para empreender, né? Então ela foi para o empreendedorismo já mais velha e é um sucesso. A minha irmã é reconhecida mundialmente aí que bacana. por ser uma referência na área de célula-tronco, né? Já fica o convite também. Depois você tiver célula-tronco, impressão, isso é incrível, assim, e é o futuro. Né? Inclusive, é importante, ela vem com o maior prazer, ela fala divulgar, super bem. falar sobre. A gente tem divulgado muito, até a própria... A gente tem uma assessoria, né, de relações públicas e tal, tem fomentado bastante e tem atraído muita atenção de podcast, de entrevista em televisão. Mas são assuntos interessantíssimos. Ó, eu entrevistei o CEO de uma empresa que ele tem um projeto social que ele usa, eu não lembro o nome técnico, mas ele usa cavalos para tratar crianças com autismo. Um negócio super interessante, com ótimos resultados. Eu pedi para ele falar, ele ficou falando mais ou menos uns 20 minutos sobre o projeto. Pô, se eu não me engano, já está com umas 200 crianças buscando patrocínio e tal. Legal. É um negócio legal. Você fala, pô, um caminho diferente para tratar uma questão que às vezes você só vê um caminho óbvio. Né? Olha esse que você acabou de falar. Pô, ao invés de testar no animalzinho, vamos testar antes. Não que você... Assim, Rafael, como remunera isso, né? Não que você não vá testar no animal depois, mas você já... preserva muitos animais. Preserva muito, exato. E também economiza, porque você já sabe que aquele projeto vai ou não para frente. Exatamente. Às vezes a tua receita ali do remédio não tá tão boa. Ali já mostrou que não tá tão boa. Aí você volta pro laboratório para aprimorar, para testar de novo. Esse o investimento é de P&D, né? Das empresas. De onde vem o investimento para isso? Então, hoje, na parte da pele,
que é o primeiro órgão a ser impresso com cultivo celular 3D, foi a pele, já está aprovado no Brasil, inclusive, já estava aprovado no mundo, mas o Lula acabou de assinar essa lei, que está proibido o teste de produtos em animais, para cosmético, por exemplo. Então é tudo testado em tecido. Tem que ser humano tecido. já. Então, Entendeu? tá vendo? É uma crescente. O próximo passo que já está sendo aprovado lá fora é de teste de drogas em tecidos para não usar mais animal. Então a tendência é que no Brasil daqui a pouco esteja aprovado também. Tá vendo? É uma empresa que vai continuar crescendo. A ideia da startup é sempre isso, né? Investir em startup é um risco porque você aposta que o mercado em X anos vai privilegiar aquilo ali ou vai aderir àquilo ali. Pode sim ou não. No nosso caso, já mostrou que vai, então a gente já passou dessa barreira. Sim, total. Agora, por isso que a gente construiu o nosso laboratório, a gente já presta serviço. Já tem empresa que mesmo sem ser lei já faz. Porque quer ser sustentável, porque sabe que o resultado é melhor, já faz. É uma questão humana também, né? Mas o dia que virar lei... Aí já era, aí tem que fazer. Tem que fazer. Aí o volume, né? A escala da empresa Esse é um dos projetos da holding. Isso. Você falou que são quantas marcas? 8, né? Antes de eu abrir a holding, eu abri a GCL como pessoa física. Eu e minha irmã. Física, tá. A holding vem depois, que eu já fiquei sócio de várias empresas, como uma forma de organização, né? Porque faz você total fica sentido. totalmente ali perdido até em relação a sócio. Eu vou estar sócio aqui, como é que eu posso ser? Uma tá numa alíquota tal, outra tá no CIP nacional. Deixa o negócio organizado. A holding é para organizar. Mas em relação à carreira, eu logo soube que eu queria empreender, porque eu sempre empreendi, dando aula e tal. Desde moleque, né? Desde moleque. Então, quando eu me formo em engenharia elétrica, eu abro a empresa, trabalho 2 anos. É importante trabalhar numa empresa, né? Eu trabalhei com... Também acho Tinha um importante. Professor que tinha uma empresa lá na FRJ, até falecido, o professor Maurício. Eu trabalhei 2 anos com ele. Então, eu participava de reuniões com as concessionárias de energia. Eu senti o que é trabalhar. É diferente, né? Eu sempre muito comunicativo, já logo um pouco mais comercial, me botando para resolver, às vezes, até... não atritos, mas assim, o projeto é um pouco atrasado, vai lá que você consegue, né? Negociar mais prazo e tal. Eu faço isso sempre também. tive essa facilidade. E aí eu aprendi muito tecnicamente, eu acho que é importante você saber também a técnica. E aí, como eu estava numa empresa que era bem disruptiva, fazer o projeto mais básico da subestação ficou até fácil. Tá. Porque os projetos que a gente fazia eram bem complexos. Entendi. Usava muito qualidade de energia, eficiência energética, que eram coisas muito novas em 2012, 11, que eu abro a empresa. Eu formo em 2009, 2011 eu abro a empresa, mas eu vou operar em 2012. 2011 eu abro e fico meio... Aí que meio começou mesmo... Aí cresceu. Tá. E que aí, era você, né? Você à frente. Isso. Tá. O meu pai, trabalhando com manutenção de máquinas e etc., me ajudou muito novamente, porque ele tinha contato nas indústrias. Pronto. Não eram indústrias enormes que compravam o tipo de máquina dele, mas já eram indústrias. Então, meus primeiros projetos até pude fazer com clientes que consertavam máquina com ele, né? Então, isso me ajudou muito. Mas logo que eu fiz... referral ali, ó. Eu abri uma empresa de projeto para trabalhar de casa. Eu trabalhava do quarto da minha casa, que eu morava com meus pais. Tá. Só que no terceiro projeto, já pediram para executar o projeto. Aí, meu amigo. E aí vem a coragem de empreender. Eu poderia ter falado, não faço isso, porque de fato eu não tinha estrutura nenhuma, mas eu falei, por que não? Boa. E cara, foi meio na raça mesmo. Eu sempre me pergunto isso, por que não? Tinha um tio ali eletricista, outro primo que era bom de... um pedreiro que entendia um pouco de elétrica, e eu ficava de frente... a família da minha mãe é muito grande, cara. São 10 irmãos, então sempre tem um primo querendo trabalhar e tal. Sempre tem. Falei, vambora. Cobrei aqui, dando exemplo, cobrei R$1.000, toma aqui tanto pro imposto, 100 para você, 100 para você, 400 para mim, porque eu sou responsável. E eu ficava, de fato, no local, acompanhando as obras, né? Transformando o que eu projetei em execução. Isso foi 2012. Aí eu fico até 2015 com pequenos projetos ali. Essa pegada até aí. pegar projeto. Aí, novamente, né? Tomando na cabeça. Você vai aprendendo, né? Registra os caras. Agora tem que todo mundo CLT. Ano a ano você vai aprendendo. Não é um freela, é um CLT. E aí contrata uma secretária, aí contrata um contador. Aí você fala, não é mais na salinha de casa, né? Aí já vai para um local. E a empresa foi crescendo até que começa a pegar contrato. Uma outra questão também, quando você abre uma empresa, você tem que abrir humilde, no sentido de eu vou entregar isso aqui bem feito para um cliente que vai topar pagar e que até um cliente que eu posso errar, entre aspas. Tá, sim. Uma coisa é você atrasar uma entrega, você
Vamos voltar de novo pro copo. Você quer comprar 10 copos, você é uma pessoa física, sua casa lá, pô, vou comprar 10 copos aqui, o meu quebrou e tal. Aí, comprar ali numa startup, que tem um copo diferente, sustentável, e ela atrasou 3 dias a entrega. Você não vai ficar chateado, né? Tranquilo. Agora, você não vai encarar de vender 1000 copos para uma rede de restaurante e atrasar, né? Não pode. Então, erra onde pode errar, ajusta os processos. Essa dica é boa. Mas Erra onde pode errar, cara. erra onde Essa pode é uma errar, boa dica. entendeu? Erra onde Com pode limite, errar. Com né? limite, sim. Não é deixar de entregar. Porque empreender, Rafa, é isso, cara. É isso. A gente Erra vai onde sempre pode errar, errar. Erra onde pode errar. Eu sempre falo isso. Vamos começar um projetinho menor, ajustando ali. Hoje eu tenho um projeto que eu nem posso falar, que vai ser uma estilingada, que eu estava com um investidor querendo aportar uma grana 5 vezes maior do que o outro investidor que eu vejo mais sentido. E para o investidor grande eu falei, cara, eu prefiro menor porque eu quero ajustar os meus processos, errar onde eu posso errar. Olha que e tal. interessante. Eu uso e eu tô falando de projetos de milhões, entendeu? Então, assim, seja a minha dúvida do projeto lá de R$2.000, eu uso a mesma técnica, né, para estruturar. E aí a gente estruturou, eu comecei a executar, só que sempre, pessoal, mira no grande. Dá o mesmo Então, trabalho, né? Dá o mesmo trabalho, mira no grande. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, eu posso fazer para Coca-Cola, eu posso vender copo para Coca-Cola, eu posso vender para multinacionais, mas a diferença é que a subestação que tem lá 30, 20 metros quadrados vai ter 200, 500 metros quadrados. Mas eu já ajustei, já conheci fornecedores e tal. E aí, em 2015, mais ou menos, a gente pega multinacionais, já está mais estruturado. Projetos maiores. A empresa não para de crescer. 2018 vem para São Paulo. Legal. Aí, pegando projetos em São Paulo. Hoje, a Ineutec, né, que é essa empresa, ela tem ali próximo de 100 funcionários, sede Rio-São Paulo, tem uma estrutura que roda. Nesse meio tempo, vou falar de todas as empresas aqui rapidinho, pessoal. Essa Neotech, uma pergunta da questão de IA. Você é um cara de tech total, já vi. Teve mudança nesses 3 últimos anos? Porque o ChatGPT completou 3 anos agora, né? O que teve de mudança? Então, assim, hoje, que você pode compartilhar com a gente? Hoje, através de IA, eu já elaboro minhas propostas muito rápido. Eu treinei uma IA para elaborar a proposta. Os próprios CRMs hoje já vem IA embarcada nos próprios programas, né, nos próprios softwares, mas o que eu uso mais IA me ajuda muito na parte de proposta, e eu tenho já numa outra empresa que eu sou sócio, né, junto com as informações da Neotech, usando IA através de IoT. IoT são sensores que medem no local e já me traz as informações. Olha que legal. E a IA vai treinando para trazer uma previsibilidade de manutenção. Eu sempre digo que manutenção preditiva, aquela que evita, manutenção preventiva, aquela que previne, e aquela manutenção corretiva que corrige, isso o ser humano domina bem. Mas agora, com a IA, a gente vai poder... aquela manutenção que tem previsibilidade. Não sei se tem um nome técnico isso, mas já começa... Se antecipa. Teve um caso... Uma das frentes que a gente investe na Road é saúde. Então, eu vou trazer alguns casos aqui para a gente bater junto aqui. Esse negócio de análise bem antes do que acontece. Isso foi um caso recente. O paciente foi fazer exame de rotina. Normal, já estamos aplicando inteligência artificial em todos os processos e tal. Aí, uma das coisas que a gente colocou foi a IA começar a ler os documentos e começar a fazer análise entre os documentos, buscar informações. Pô, às vezes o cara escreve um negócio aqui, escreve outro ali. O que essas informações podem trazer sobre o paciente? Aí o paciente foi fazer exame de rotina. Analisou, aí ela trouxe uma possibilidade de câncer de pulmão. Muito pequenininha. Só que aí validou com as anotações, falou, pede pro o cara especializado nisso aí dar uma olhada. Porque tá dando alguns indícios aqui nas anotações. Não descobriu? Legal. Assim, no começo do negócio. A melhor forma de tratar uma doença é descobrir o quanto antes. Então, isso que você tá falando de ter... Pô, a IA vai ajudar demais isso, não só na saúde, em tudo. Pô, analisar antes o negócio. A subestação, ela é binária, né? 0, 1. Se ela tá operando, tá operando. De repente, ela para de operar, apaga tudo, fica tudo no escuro. Então, assim, ela é... Ou tá funcionando ou não tá funcionando. Os avisos dela são difíceis de perceber, porque você tem que estar lá dentro, muitas vezes. Olha onde a IA... E a IA, cara, ela tá lá dentro por você. 24 ela tá medindo tudo. E aí ela vai te dando já indícios. Tipo assim, olha,
a isolação, a tensão aqui tá caindo um pouquinho e tal, tende a trazer um problema grande daqui a umas semanas e tal. Então Olha que você pode legal agir, isso. entendeu? Isso é muito É legal, isso né, que a cara? gente tá Redução muito de forte. custo, previsibilidade. Nossa, eu só vejo pontos de melhoria, assim. Isso. Eu não E vejo... a gente já investiu muito nisso. Então, na Ineltec, a já resolveu isso. Fale de todas as empresas, por favor, hein? Quero entender tudo. Aí, fazendo uma timeline, Manda. 2018, eu fico ali... Como eu tô tocando a Ineltec Rio-São Paulo, ali em 2019, já um ano depois, eu falo, cara, dá pra tocar. Eu fui criado, né? Agora... Dá pra tocar mais uma, Isso, Zé. meu pai, ele também, na educação dele, era muito assim, o olho do dono gordo boi. Ele é da outra geração. Por mais que ele era um cara pra frente, assim, na leitura e tal, natural. A gente, Cara, é a criação nossos dele, filhos as vão falar, referências pô, meu pai é quadrado pra caramba. Normal. Normal. Então, ele era muito isso. Então, quando eu abri em São Paulo, eu falei assim, cara, eu fiquei mal. Falei, pô, tô indo contra ali os princípios, porque não vai dar certo isso, né? Aí eu criei essa rotina de alternar as semanas, sempre aqui presente. Mas hoje eu já não... É porque minha esposa e meu filho moram no Rio. Tá. Mas assim, eu já moro em São Paulo. Assim, eu me desloco em São Paulo sem GPS. Já conhece eu tudo, Eu já. já conheço tudo. Então, assim, pra mim, São Paulo é estar em casa. Tipo Legal. assim, eu chego, né, tô há anos no mesmo local. Legal. Então, assim, eu já conheço do restaurante ali, já sei onde eu peço a comida. Você é um já sei o carioca mercado. paulista aí. Já sei. Então, assim, eu já vivo muito bem aqui. Então, quando eu vi que dava pra tocar, um ano e meio depois, eu abri a Gecel com a minha irmã. Mas foi uma entrada de sócio sem investimento. Vamos abrir um CNPJ, vamos abrir uma empresa. E aí começamos e tal. Aí veio a pandemia, né? A pandemia acelerou. 2019 abriu a empresa, 2020 veio a pandemia. E foi bom? Por isso que a gente tem a tecnologia de pulmão, porque a gente recebeu um investimento para desenvolver tecido de pulmão. Na hora, hein? Para testar Você o abriu SARS-CoV lá. Na hora. Abriu na hora, hein, Foi o cara? primeiro investimento que a gente A sorte aí, recebeu. ó. Investimento que a gente fala, pessoal, não é investidor sócio, é projeto, né? Sim. Contrataram a gente para Montar desenvolver um um projeto. sim. Então, a empresa já cresceu ali. E aí, esse meio tempo, a minha esposa também pede demissão de onde ela trabalha. Pra abrir a Hepta. Ela abre entre 17 e 18, se eu não me engano. Meu amor, desculpa se eu errei a data, mas vai fazer 10 anos agora. Legal. Por isso que essa fase. E aí ela, muito olhando ali, pô, Rafael tá empreendendo, vou empreender também. Abriu a Hepta. Muito E aí ela já legal isso. assumiu a contabilidade da Ineltec, que só tinha Da Ineltec, holding, depois então, a né? Gecel. Hold vem há Agora há pouco pouco, tempo, né? né? E aí ela assumiu Mas a sua contabilidade. cabeça lá já tava... Já tava. Já tava. Veio tava. agora, mas É. você pensou lá atrás, cara. É, Você só materializou agora. Mas caiu uma ficha num podcast, sabia? Eu vou até chegar lá. Manda. E aí, em 2020, a pandemia ali, né? Não abri novos negócios, obviamente. Manteve o que tava funcionando. Aí, em 2022, eu entro de sócio num grupo já muito sólido que fabrica cabine, transformadores e tal. O CEO, amigo, Alexandre Moraes, estava até com ele no final de semana, quis expandir para São Paulo, me chamou para ser sócio. Alexandre de Moraes? Não. É Moraes com I, Moraes. inclusive. Ele até fala. E não é de Moraes, é só Moraes. E aí ele quis expandir para São Paulo, a gente montou uma fábrica em Sorocaba, Legal. que é de um produto que usa muito em subestação, de cabines. Abrimos uma empresa de automação no ano seguinte. Que tem tudo a ver, né? Tudo, sempre tem a Tudo ver. tem correlação. Né? Só que quando eu cheguei na empresa de automação, né, que é industrial, elétrica e tal, a fábrica, eu falei assim, bom, eu tô aqui na elétrica, muito bem posicionado, e tô na biotecnologia. E aí, gravando um podcast, cara, com meu amigo Glaucio Ataíde, ele é fundador do Instituto Gourmet. Conheço, Instituto A Gourmet. escola de Conhece? preparar chefes Sim, e tal. sim. Glaucio, você é um gênio, cara. É Você um brabo, cara o projeto lá é legal. Cara que eu admiro muito. Ele foi gravar um podcast comigo e ele falou assim, Rafa, para mim, investimento bom é onde o governo não atua bem. O governo Não atua bem. Nossa, Então, olha que inteligente. Saúde. Eu adoro gravar podcast, o pessoal aprende demais. Saúde, educação, segurança. Onde ele tem tecnologia. onde ele tem déficit, né? Onde o serviço dele não é bem prestado. Exato. No Brasil, tudo. Tem coisa que o governo atua bem, por exemplo, transmissão de energia, eu defendo, assim, não tô... Não, algumas coisas, mas tem muita Pessoal, quando eu tô oportunidade. falando de governo, não é quem está no poder agora, Não, ou esteve, não, é o governo, né? É o país. A gente é muito forte em transmissão, geração de energia e Sim, tal. lógico. Coisas que são interessantes, mas prestação de serviço ali... Eu sou um cara que gosta de privatizar boa parte das coisas, Eu mas também. não tudo. Acho Sim. que tem coisa que tem que estar na mão, sim. Não sou aquele do tudo.
mas bem poucas coisas, Bem né? poucas coisas, Bem o poucas mínimo coisas, necessário. O mínimo necessário, mas eu sou a favor de privatizar. De colocar empresário para Isso fazer aí. empresa. Mas nessas áreas, né, que é muito governo que ele não atua bem, você tem muita oportunidade. Muito. E aí eu já estava em saúde e energia, né? Aí eu falei assim, cara, aí me caiu a ficha, eu falei assim, sabe que eu sou engenheiro eletricista muito feliz, sou sócio da GCEL e Biotecnologia, sou um cara muito feliz, primeiro porque o maior ativo da GCEL é a conexão que eu tenho com a minha irmã hoje. Somos grandes amigos. Coisa Legal. que a gente não era tanto, que a diferença de idade era muito grande. Agora Então, vocês se minha irmã conectaram. casou, era novinho, sempre foi um amor da minha vida, né? E ela também, eu também dela, mas não tinha muita afinidade, né? Diferença de idade muito grande. A conexão veio depois de grande, a gente né? é um e carne, a gente se fala o dia inteiro. Então, assim, E fora o propósito da empresa, né? propósito da empresa, né? Então, assim, quando eu percebi, eu falei assim, cara, eu gosto mesmo de educação. Lembrei meu primeiro negócio, da aula, cara. Lá atrás. Sempre gostei de educação. Foi aí que eu monto o podcast, que é o Papo que Move. Que Legal. começa chamando um outro nome, agora Papo que Move. Minha esposa apresenta comigo. E aí, no podcast, eu vou conhecer... O nome é bom também. São 68 episódios, se eu não me engano. Conheci muita gente que foi me abrindo. Então, a gente fundou a H-Smart, que é uma solução de segurança na área de engenharia. Tudo a Aí eu ver, entrei né? na segurança. O Papo que Move é educação, né? Sim, é comunicação, pô. Exato. Faz parte ali do Só seu para dar um âmbito. parênteses no início do podcast, falou, você tá até em festa. Não é exatamente festa, mas fui convidado para participar, né? Começou agora, né? Tá super embrionário aí o projeto, mas vai ter um cunho de educação. Não posso dar muito detalhe agora, mas vai ter um cunho de educação. Bacana. Vai ser um ambiente onde a gente vai desenvolver educação também, Você acredita sabe? que toda empresa precisa ter um cunho educacional? Eu acho que todo empresário tem que fazer isso. Tem que fazer. Eu, acho que Eu também acredito. Olha, eu acho que pagar imposto é obrigação, né? Pagar seus funcionários, tá tudo bem. Tirar seu lucro, muita obrigação também. A gente não é ONG. Mas se é o bom. empresário quer devolver para a sociedade, devolve na educação. Educação. Não tem Tanto onde ele pode interno devolver. como externo. Educando, dando treinamento pro time, que eu acho que até que eu tenho que fazer mais, eu tô aqui, me coloco, acho que sempre pode fazer mais. Aí é brabo, hein? É, Poucos sempre pode poucos falar. Sempre pode admitem fazer isso. Sempre mais. pode fazer Sempre mais. pode Eu fazer gostei do mais. começo ali. Você falou, É. por que não fazer o melhor, né? Por que não sempre fazer pode muito? fazer mais. É que o empresário dá o treinamento interno, fica sempre aquela questão, mas eu vou parar o pessoal tantos dias e tal, tem a operação... A gente consegue parar de vez em quando, e tem treinamento, mas pode ter mais. Sim. E não só treinamento de hard skill, soft skill. Soft skill. Porque É o pra principal, mim, cara. É o que vai precisar agora, ainda mais com a inteligência artificial. Bota um pouquinho lá de filosofia, Sim, bota um pouquinho faz de... o povo pensar. Faz o povo pensar, exatamente. Então, falei de todas as empresas, né? E Hoje todas se são- conectam, isso eu achei interessantíssimo. Todas se conectam. Todas se conectam um pouquinho. Hoje é um grupo de 8 empresas, né? Então, assim, no ramo da educação, eu tava no... O Papo que Move eu tava até conversando com uma amiga minha, mandar um beijo pra Natália, ela trabalha muito em ONG e tal, uma pessoa com coração incrível. Terceiro setor ali, né? Tá, legal. Ela super bem formada, foi executiva da loja americana há muitos anos, saiu, foi viver o propósito dela. E eu tava uma época meio inquieto, tomando café com ela, falei assim, pô, cara, eu quero ajudar, sei lá, um orfanato e tal, sei o quê. Dando ideias, né? Fui falar com ela. Sim. Onde é que é sério o trabalho pra gente ajudar e tal. Isso é importante, né? Aonde É, que é sério? Essa pergunta isso. é boa, porque E tem muita aí, coisa que não é séria. Eu gosto de procurar especialista pra tudo. Eu fui tomar um café com ela. E aí ela, claro, me deu dicas e a gente evoluiu algumas coisas, mas ela falou, olha, mas o podcast, e eu falo isso pra você, cara, parabéns aqui pro Stefano, que a gente faz um trabalho já social aqui com o podcast, porque Sim. é um material de graça, que todo mundo pode acessar. Então ela falou assim, cara, você já está doando alguma coisa, o seu Sim. tempo, material que está ali disponível para todos no YouTube, né, Spotify, dependendo da Exatamente, plataforma tá em que você todas as escolhe e tal. plataformas, né? Então mas eu ainda sentia assim, mas isso ainda não é a educação que eu quero entregar. Amo parte de educação, de ensinar, então esse movimento aí de evento, da casa e tal, também Tem vai ter um cunho de uma- educação. Legal. É isso que me chamou a atenção, inclusive. Interessante. Não é só festa por festa, evento por evento, entendeu? É um espaço ali para você É um poder espaço. promover É, isso aí. a parte educacional forte aí. Então, isso tá me chamando bastante atenção, tô bem empolgado. Então, assim, a família virou empreendedora, minha irmã e minha todo mundo, né? esposa, e meu filho tem uma barraca de limonada. E a gente tá feliz aí, e sempre... E acho que a gente
vai conversando aí, né? Daqui a pouco caminhando pro final, acho que o que a gente sempre pode entregar em podcast não tem como em 1 hora. Não, Mas, é enfim, impossível. eu falar, pessoal, faz o curso tal, até porque tem milhares de pessoas assistindo, cada um com a sua cabeça. Eu acho que a gente pode deixar aqui claro, se arrisque com o pé no chão, mas se arrisque. Por que não? Por que Sim. não fazer melhor? Eu sempre peço um código pro convidado, isso. que inclusive é o nome do podcast. Verdade, Que assim, a ideia é assim, pô, você tá com 38, chegou até aqui, fez um monte de coisa. Cara, o que você aprendeu que realmente você fala, não, isso aqui é um código. Isso aqui, ó, esse negócio aqui, cara, aplica no seu dia a dia que pode fazer diferença. Eu falo muito no meu dia a dia que constância é maior que motivação. Eu falo isso todo dia no meu Instagram. Falo, cara, pega um projeto e executa. Outra coisa que eu falo muito, assim, executa as coisas. Você sabe, tem muita gente que fala e não executa. Passa 3 meses, a pessoa tá no mesmo lugar do que ela pensou aqui, ó. Olha você em 10 aninhos aí, você sabe. Foi 2000, a primeira quando que foi? Vai fazer 2006, 15 anos aí, Neutec. 15 anos, ó. 15 anos da fundação 15. a uma holding de 8 empresas e já pensando... E o mais interessante, você vai entender o que eu tô falando, é assim, com o tempo, as coisas que a gente faz demoram menos tempo para dar certo. É o juros composto, né? Entendeu? Então, assim, pô, hoje vai abrir uma exponencial, empresa, pô, vamos abrir um negócio, eu e você. Em 1 ano esse negócio já tá dando resultado. Menos até. O Porque juro composto é funciona. muita bagagem que você faz o negócio dar rápido, dar certo rápido. Sim, sim. Então, com o tempo, as coisas demoram menos tempo para dar certo. Exato, já tem um contador, já tem ali Já a tem pessoa tudo. que te ajuda. Você aperta então. os botões ali, o negócio abre. Tem um cara que eu admiro, que é o Donato Ramos, tem um episódio que ele gravou comigo. Ele cita muito Buffett, Charlie Munger, esses caras Não, que ele me essa deu dica para ler. Essa galera boa. São boas leituras, o Charlie Munger principalmente. Inclusive, o Warren Buffett deixou, o último ano de CEO dele da Berkshire foi 2025. Acabou o legado. Olha aí. Finalizamos o legado de Os Warren livros Buffett. de Charlie Munger são muito legais, e ele que me ensinou a ler, buscar, e ele fala do juro composto, né? É o que você acabou de falar, né? Seja num relacionamento. Eu tô com minha esposa há 20 anos. Olha. 10 anos de casado, 10 de namoro. Eu tô com minhas empresas há 15 anos. É a partir de 10 anos do que você faz as coisas que as coisas começam a aparecer o resultado. Seja aquele R$1.000 que você investiu há 10 anos atrás, aí você vai olhar, você vai ver que ele é muito mais que R$1.000. Deu certo do dia pra noite, mas depois de 10 anos. Mas se você olhar ele todo dia, parece que não tá crescendo. Parece que não anda. Parece que não anda. Então, o juros composto é o que você falou. Mas, cara, o maior pulo do gato pra mim, entrando até um pouco nessa área mais espiritual, é pensamento. Você é o que você pensa, cara. Depois que eu comecei depois que eu comecei a cuidar dos meus pensamentos, eu tô me tornando até um cara chato, preciso cuidar um pouco disso. Até ontem, um caso até pessoal, a gente montou a barraquinha do meu filho lá, do Limão. Do né? Limão? A venda era o de menos, era o evento, né? Sim. E aí, a minha sogra, queridona, dona Cida, eu ia falar o nome dela completo, mas eu gosto de ser chamada de Cida. Aí é Maria Aparecida, lindo nome, inclusive. Sim. E aí ela tava... Mas tá calor, não tem ninguém passando aqui. Aí eu falei, para. Eu tô até ficando um pouco chato isso. Teve um dia que minha esposa... Tá um calor danado, né? Aqui em São Paulo tá calor. E aí, minha esposa, semana passada, acordou de manhã, assim. Ela acordou, eu falei, bom dia, amor. Ela, pô, tinha um mosquito, filha da puta, desculpa a expressão, que acabou com minha noite aqui. Eu falei, amor, acorda de novo e fala, bom dia, e começa de novo. Eu tô um pouco até chato com isso, porque eu vejo como faz diferença. Faz diferença, eu tenho cuidado muito dos meus pensamentos. E não adianta, não limpa sozinho. Aquela professora Lucilena Galvão, adoro ela, filósofa, ela falou assim, uma vez eu fui lavar a minha área de serviço e vi que o caimento do piso não era tão bom para direcionar pro ralo. Então eu tinha que puxar com o rodo pro ralo, né? E ela falou que é exatamente a nossa mente. A nossa mente não tem um caimento bom para jogar pro ralo as coisas sozinha. Você tem que empurrar ela. Precisa do rodo. Precisa então, empurrar. O rodo é você parar e se dedicar a limpar sua mente, limpar os pensamentos. Nem sempre o olhar que o chefe te deu de manhã e você já pensa, vai me mandar embora. 90% das vezes não é nada que você está pensando. Não é. Você está sofrendo por algo que nem vai acontecer. Ele teve algum problema ontem, ou ele já está com uma notícia que perdeu um contrato. Não é nem contigo. Ele já está indo até resolver outra coisa. Então, limpe seus pensamentos. Eu acho que isso é muito importante. E para limpar pensamento, cara, hoje eu me permito ter 2 horas minhas, né? Que é de exercício físico, 1 hora, bem ali rigoroso, e 1 hora de leitura. E aí, na minha fé... ler a Bíblia, oração, né? Isso leva ali 20 minutos. Eu leio 2 capítulos por dia, faço a minha oração
Isso dá 1 hora, 20 minutos, Sim. e 40 minutos eu tô lendo, né? Então, tô lendo coisas... 3 livros que eu tô lendo, eu sempre leio 3 ao mesmo tempo. Tô lendo Conflito de Visões, que é muito interessante para explicar toda essa polaridade que está no mundo, né, política principalmente, mas em vários outros aspectos. Polaridade. A gente tem polaridade em tudo hoje em dia. Tô lendo Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Muito bom esse ali. Que é muito bom. E eu tava lendo novamente Meditações de Marco Aurélio, que meu pai esse é tinha... o meu preferido. Meu pai tinha mandado eu ler mais novo, mas eu não tinha maturidade para entender tanto, eu ia tô te relendo. perguntar sobre estoicismo daqui a Tô pouquinho, relendo, aí tô você já relendo. falou da Bíblia, né? Não, mas eu acho que o pensamento estoico não é fácil, acho que também tem suas num bom português aí, viaja um pouco na maionese às vezes, porque... Sim. Né, cara, não dá pra ficar ali achando que tudo também tá tranquilo. Não. O dia é dinâmico, as coisas... Tem o risco de você sair aqui, você tem que estar atento pra não te roubarem e tal. Você tem a sua atenção ali do dia a dia, mas eu acho que o estoicismo é bom quando você chega em casa e começa a lembrar e começa a puxar o rodo pro ralo, e aí você entender Sim. que coisas que você não pode... Acho que o principal do Controlar, estoicismo que você não pode controlar, não sofra por isso. Tem entendeu? duas coisas que eu gosto muito do estoicismo, que é o memento mori, né? Que a gente isso é vai morrer. importante. Isso aí é uma das coisas que eu mais... Pensar na morte todo dia é muito importante. Cara, eu penso nela todo dia. Porque quando você pensa nela, muitas coisas você faz. Isso. Porque você vai morrer, cara. Então, assim, no final do dia, a gente é só poeira cósmica, assim. Não vai acontecer nada. Não, e a gente é menor que uma poeira, né? Menor. Se der um zoom out no planeta, a gente Sabe? consegue ser menor que um grão Você de já viu areia. aquele vídeo do Cortella, quando ele pergunta assim, quem é você? Você já viu ele respondendo? Ele fala assim, você exatamente tem isso, tempo? É. Que ele começa a explicar toda, né? Você fala, cara, ele não precisa ter tanto medo assim, né? Tanto medo de expor. Semana passada, uns menor amigos que um grão meus de me areia. perguntaram, sabe, que você não liga pro que o pessoal fala das gravações? Eu falo, tô fazendo porque eu gosto, porque eu quero, e assim, todo episódio que eu gravo, eu aprendo alguma coisa. Todo. Você me fez uma pergunta da geração Z, que É. eu não te respondi. Mas volta nela, pode voltar. Esse é um exercício de gravar podcast pra caramba, né? Como eu tô do outro lado, que eu não posso deixar, eu agora... Voltar eu aqui, não né? posso Você vai esquecer voltando. disso. Cara, a geração Z me impressiona Que não positiva... tem paciência. Mas ela me impressiona positivo e negativamente. Em quais aspectos? Vou começar pelo negativo. Vai. Essa questão do mediatismo. Isso aí é. Essa questão do... Acho que vai virar CEO em um ano. Igual eu falei da questão do juros compostos. Não sabem esperar os juros Não. compostos. Muito porque você pede uma pizza no iFood e ele chega em 20 minutos. Eles não têm culpa também. Toda a tecnologia Sim. treinou os caras para isso. E a criação do pai e da mãe também, que é aquela geração que quis dar tudo. Eu acho deu que é a tudo, principal. E aí misturou duas coisas não tão boas e deixou deu eles isso assim. aí, Mas eles me ensinam uma coisa muito positiva. Eles estão se lascando para a opinião do chefe deles e tal. Quando eles querem ir embora, vão embora. Eles vão embora. Cara, eu já fiquei muito lugar que eu não queria só porque Você tinha que papai ficar. ensinou aquela não desiste nunca, vai até o final e tal. E isso às vezes pode ser fatal. Às vezes você pode estar num ambiente, numa relação que pode te matar se você Sim. não pedir para sair. Então a única coisa foi pesada, aprendo muito com eles todo dia, mas uma coisa que eu aprendi, tirando Pô, que eles abrem o sistema e te liga com o outro, com uma os caras são velocidade espertos. que eu não sei fazer. a gente não pode negar. A falando galera é bem da esperta. turma aí, Não, galera o pessoal esperta. é esperto. Só tem algumas É. coisas de soft skill que eu acho Isso, que, isso. cara, vão atrapalhar. Porque às vezes você pega um talento que o cara, o comportamento dele tá errado. Isso, mas o cara isso, é bom. isso, Só que isso. como é que você arruma o comportamento? Isso. Mas eles me ensinaram a falar não, cara. Não eles é importante. falam não, cara. Fala Eles não. falam não, que é uma das coisas que o estoicismo prega Pô, também, né? eu Tem tenho. o momento humor e tem a questão do só me preocupo com o que eu controlo, né? Cara, mas eles têm uma garantia tanto, seja nos pais, seja que... Eu fui treinado com um medo tão grande de passar fome, de guerra, porque nossos pais são pós-guerra, meu pai. Mas é a criação. Meu avô, né? E aí criou meu pai assim. E aí, não, emprego, isso aqui. Claro, isso é lindo, cara. A melhor coisa que tem é você ter suas contas, pagar suas contas, ter sua independência. Mas é um pouco exagerado também. Minha avó veio ponto, da Itália, A gente né? tem medo de tudo. Tem medo de tudo. Minha avó É. veio da Itália, da guerra do Mussolini. Eu lembro da minha avó falando que comia cebola. Aí você fica com isso na cabeça. Fala, meu Deus, eu vou comer aqui, não posso... Não, tem que comer tudo, né? É isso que você falou. A nossa criação foi a criação dos nossos pais, dos nossos avós em uma outra realidade. O memento mori é muito importante até, pessoal. Lembre dos seus pais. Seus pais vão morrer. Isso é a coisa mais certa que existe. Todo mundo vai. E eu tinha muito medo do meu pai morrer quando eu não era independente.
Falei, pô, se o velho morrer, ferrou, cara. Eu tenho que acelerar isso. Isso é uma coisa que passava na minha cabeça. Isso te deu um gás, pô. Deu um gás. Deu um Falei, gás. pô, o velho morrer, cara. Papai tá vivo, tá com 72 anos, aí vai fazer 72 agora, tá bem pra caramba. Muitos o cara anos se de cuida, vida. não bebe, não fuma. Um exemplaço. Não bebe, não fuma, Top. malha, cuida da saúde e tal. Até porque sabe que a essência é cuidar disso, Sim, né? é importante. Mas, cara, eu tinha muito medo dele morrer. Então, a dica que eu deixo pra geração Z é o seguinte, cara, seus pais vão morrer. E geralmente seus pais, a maioria dos pais, vão deixar uma herança. Ah, mas meu pai tem uma herança, mas ele vai te deixar uma herança em real, na moeda real, Que aí já desvaloriza pra caramba. que, cara, não rende. Qualquer aplicação de banco que você deixar anualmente, você está perdendo dinheiro. Sim. Se você não abrir um negócio, se você não investir em dólar, ouro e tal. E só que para isso, turma, vocês têm que sentar e estudar, né? Tem que ler. Eu recebi o Casta, Rafael Castaneda, do Casta Cripto. Já foi 2 vezes no meu podcast. Legal. Que é um gênio. Inclusive, a gente está investindo na empresa dele, que ele abriu, a Oxus, uma empresa de pagamento via blockchain e tal. Nossa. Também faço isso, eu Bom, invisto em empresas, Esse é bom. compro umas cotas pequenas para Lógico. estar ali e A tal. gente também compra E umas cotinhas. aí ele tá, né? Ele sempre falou assim, eu falei, mas aí o cripto, o cara tem medo de perder. Olha só. As pessoas não entendem nem do sistema fiduciário, do sistema da economia básica. Eles não vão entender cripto. Não vão. Então, assim, mas, pessoal, é fácil de entender. Pega livro, vai estudar, vai ouvir podcast de finanças e tal, que você vai entender. Então, Geralmente o usuário, nas minhas faculdades, né, de TI, que eu fiz muita coisa de TI, geralmente é o usuário. Tipo assim, o cara que não achou o botão no sistema. O botão tá lá. Ele só não achou. Que é um pouco do que você tá falando. Pô, o cara não entende nem do sistema que a gente tem hoje. Exato, Você acha que ele vai entender de blockchain? Exato, Ele não vai exato, entender de exato, blockchain. Não adianta. Mas, com toda a humildade do mundo, eu tenho revelado aqui minhas falhas. Podcast não é pra me contar vantagem, não. Porque a Não, maioria pô. da maioria do que a gente faz, a gente dá mole, a gente erra pra caramba. Mas quando ele falou isso no primeiro podcast que ele vai ter 1 ano, eu entendi que eu também não entendi a fundo. E eu fui estudar. Tem que estudar, pô. E aí, cara, tá nos livros, tá em podcasts, né? Você pega... tem Conversar com vários gente que podcasts manja do legais negócio, de sim. finanças e tal. Vai ouvir que vai entender. É só jogar no YouTube. No YouTube, outro dia eu tava no... Tomando cuidado, porque lá tem de tudo também, Tem né, de turma? tudo. Dá uma Outro dia eu tava filtrada no aí. Airbnb, aí a pia entupiu. Aí não tinha nada de desentupir. Eu joguei no YouTube, vi um vídeo. O cara ensinou com uma garrafa PET a desentupir legal, a pia. Que legal, Eu falei, não, mentira, eu vou fazer, deu certo. que legal. Cara, no YouTube você aprende tudo, é só saber filtrar. E antigamente, Lembra? né? Lembra as 3 coisas, ó. Cuidado com o que você come, com o que você vê e com o que você escuta. É. Isso serve pra tudo. Você Serve tem que pra saber, você tudo. tem que saber filtrar, cara. Você tem que saber ter um filtrar. senso crítico, né, cara? Sim, ainda mais Você- hoje que a informação é commodity. É, Tem informação em qualquer lugar. Quantos podcasts tem? Infinitos. Quem que você Exato. vai ouvir? Quem que você vai parar para ouvir? Quem que você vai parar para escutar? Eu gosto sempre de aprender com pessoas ou que já estão muito longe onde eu quero estar, ou que estão construindo, mas que tem uma base. Tipo assim, pô, olha que empresa legal. Um monte de empresa legal que tem realmente um fator social. Né? Um negócio que você impacta um monte de pessoa. Adorei, pô, a conversa. Aprendemos um monte. Passou super rápido. Pô, passou super rápido, já passou de 1 hora, né? Já passou. A gente filtrar o que a gente ouve, eu até dei alguns exemplos no início sobre cortes e tal, né? Eu lembro que o Pablo Marçal falava muito isso, sem também aqui, pessoal, falar juízo de valor do que ele representa e tal. É opinião. Mas ele falou uma coisa, fala muita besteira também, mas falou umas coisas interessantes, que ele falou que a comunicação, a educação ia ser em cortes rápidos, né? Ele falou isso antes disso bombar. Então ele foi bem visionário Já nisso, tem, né? já tem Porque novela, as assim? pessoas querem receber tiros, né? Eu tô fazendo um projeto agora, construindo um projeto de educação, onde são mais ou menos umas 150 pessoas, de ponta, atendendo de mesa, né? Que é ter que treinar o pessoal. E como é que vai ser o projeto? A gente vai treinar eles via coisa rápida, vídeos de 1, 2 minutos, que ele vai assistir. A ideia é ele assistir durante o trânsito, Isso. certo? Assistir no WhatsApp, para aprender sobre o que a gente quiser. Aí vai construir a trilha, educação Concordo. em cortes. Educação Rapidinho. em cortes, ele falou isso. Cara, tem cortes que eu recebo que são muito bons. Aquele tiro, aquele soco no estômago que fala, pô, dica boa que Dica deixou, boa. né? Ou te faz refletir alguma coisa. Mas, pessoal, não abandone a educação tradicional. Pode receber um cortezinho, pode mandar um cortezinho para um amigo e tal. Tira um tempo do dia para ver, para não ficar ali rolando aquilo
Infinitamente. Eu coloco o timer. Deixa essa dica aí, coloca timer. Mas assim, esses cortes informam, mas eles não educam. O que vai te educar forte mesmo é você ouvir um corte, gostou do assunto, gostou, se aprofunda. Leia. Aí você vai ler livro, aí você vai ver um podcast. Eu sempre digo também, pessoal, não acelera, não bota no ponto 5, ponto 2, né? 2,5. Porque eu percebo essa rapaziada, eles aceleram tanto tudo que quando você vai conversar com eles não tem paciência, porque não tem como acelerar o tete a tete aqui, né? Não tem. Então eu sinto que falta um pouco de paciência. 1 hora é 1 hora, 2 horas são 2 horas. Então tenha senso crítico de informações e ferramentas que você recebe. A ferramenta de acelerar é às vezes porque você precisa acelerar naquele momento. Mas se você puxar meu WhatsApp, ele tá sempre no 1, cara. Eu também. E eu boto num e-mail quando é assim, vou entrar na reunião, preciso ouvir o que ele tá falando rápido aqui para dar uma resposta. É um recurso. Essa dica é boa. Mas a partir do momento que você tá imerso no recurso, não achem que recurso é a melhor ferramenta. Não confunda o recurso com ferramenta. Ele é um recurso é o que você criou lá para desentupir a pia. Mas você não vai ficar desentupindo a pia para sempre com patch. Não vai. Aquilo foi um recurso. Exato. Para você entender aquilo ali e depois comprar a ferramenta ideal, né? Então não confunda o recurso com ferramenta. Então, se você usa uns recursos para ter uns insights, mas se aprofunda nas ferramentas, acho que é a dica. Acho que é o código que você pediu. Código, né? O código é esse. E a gente volta na leitura, né? A leitura ela é tão importante para tudo, né? Para tudo. Você aumenta seu vocabulário, para tudo. Ansiedade. Pô, e um dos problemas da nossa geração, não da nossa, mas da atualidade, é a questão de pensamento crítico e raciocínio lógico. Que interpretação de texto. Sim. Então, assim, aonde que você vai aprender a interpretar texto? Lendo. Não tem outra. Como é que você vai ensinar interpretação de texto para alguém? Vocabulário, lendo. É lendo, cara. Conteúdo, lendo. Lendo, não tem outra forma. O cara mais interessante que você pode conhecer é um cara que sabe conversar de qualquer assunto. Porque você chega numa roda onde tem um monte de atleta e você leu Outlive, você leu David Goggins lá. Pô, tu fala, alguma coisa eu sei falar disso aqui. Você tem que estar um pouquinho... Por exemplo, eu sempre me pergunto, Steve, que time que você torce? Geralmente eu vou nas rodas. Cara, eu torço... O que você torce aí? Vamos falar aí do campeonato. Eu leio um pouco sobre futebol, porque não é um esporte que eu acho incrível. Eu gosto do business, mas não é. Mas eu sei um pouco do que está acontecendo. Porque é o que as pessoas gostam de falar aqui no Brasil. Você vai nos lugares. Então você tem que falar sobre o que as pessoas gostam de falar. Não adianta ser, não entendo nada. Você vai ficar fora da roda, cara. Você tem que tapar. E eu acho que a melhor coisa que tem é você ler livro de várias... E não cuidado também com esse recurso que só te entrega o que você acredita. Vai ler livros, um romance, vai ler um Machado de Assis. Lê uns negócios vai, diferentes. se você é da direita, lê um livrinho de esquerda. Se você é da esquerda, lê um livrinho da direita. Leia livro de economia, eu gosto muito. Leia Mises, eu gosto já leu Mises? Ludwig Mises, acho que fala assim. As 6 leis dele. Você fala de economia básica. Assim, uma leitura super simples. Você vai conseguir ler e vai entender. Ele fala muito sobre capitalismo, sobre socialismo e sobre como funciona a economia. Tem uma frase, uma parte desse livro que eu gosto muito, que ele fala assim, quem que manda de verdade são os clientes. Porque se ele parar de comprar de você, meu amigo, o empresário que está ali, ele vai ter que dar um jeito de se reinventar para o cara continuar comprando dele. Porque quem manda no mercado não é a esquerda ou direita, é o consumidor. Não, se você ler no final do dia, ler as coisas, você vai ver que nem esquerda e direita existe. Mas aí é pro outro podcast. Mas aí tem que ir para um outro podcast e tal. Muito mas bom. Você só vai perceber isso se você ler de tudo um pouco. Pô, Rafa, muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Passou rápido. É que você tem muito conteúdo, né? Inclusive, já fica aí o convite pra gente gravar sobre outros temas. Vai lá no Papo que Move também. Com certeza. A gente continua vamos gravar. Então, ficou o convite pra sua irmã, que eu quero muito falar do negócio então pode convidar a Leandra Batista. Leandra Batista e da sua esposa. Carol Gonçalves estão convidadas. Muito obrigado pela sua presença. Legal. Pessoal, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Stefano Polidoro, meu nome. Como é que tá nas redes sociais? Meu Instagram é Rafael S. Baptista, Rafael com PH, Batista com P mudo. Não sou muito instagramar, faço uns stories ali, comunico que eu tô num podcast e tal. LinkedIn, Rafael Batista, eu costumo aparecer mais no LinkedIn. Lá no LinkedIn, legal. Postando alguma coisinha e tal. E eu sei que aqui a gente pode divulgar o Papo que Move também, Lógico, né? @Papo que Move, que é um podcast também que a gente fala de negócio e tal. Vocês vão ver lá o Stefano lá nos próximos episódios. Pô, já vamos convidar. E lá tem bastante conteúdo legal, assim como tem aqui também. Aprenda, esteja perto de pessoas que somem na sua vida. Você é um cara que soma, Rafa. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Até a próxima, valeu. Irmão. Valeu, Esquece de compartilhar. Tamo junto. Um abraço, valeu.